Louvado seja o nome do Senhor. Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Que alegria estar fechando esse multiplique. Quem foi abençoado nesse multiplique? Quem foi abençoado? Obrigado, queridão. Você foi abençoado? Queridão, Deus tem coisas tremendas para fazer nas nossas vidas nos próximos anos. Você crê nisso? Eu quero, antes de começar a pregar, eu quero fazer um agradecimento aqui especial, irmãos. Quero fazer um agradecimento especial. Primeiro ao nosso Deus maravilhoso, mas eu quero agradecer a Deus por todos os coordenadores regionais, estaduais e os líderes de mentoria que estão aqui. Você pode aplaudir de novo a vida deles? Porque isso só está acontecendo por causa da vida deles. Eu quero louvar a Deus. O pessoal da Primeira Igreja Batista de Campo Grande está aqui? Primeira Igreja Batista de Campo Grande. Você pode ficar em pé, Primeira Igreja Batista. Aplauda o Senhor pela vida deles, porque eu sou resultado dessa igreja aí. Glória a Deus pela vida onde eu me converti. E eu quero, cadê a Igreja Batista Central de Paulínia? Igreja que me acolheu, me abraçou, e eles são extraordinários. Pastor Esdras, obrigado pelo carinho. Pastor Eli, obrigado pelo carinho. E eu quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa. Eu não sei se ela está aqui. A mulher mais linda da galáxia, irmãos. Sou casado com a mulher mais linda da galáxia. E ela é muito especial. Os nossos filhos. Eu quero louvar a Deus, glorificar a Deus por esse momento tão especial, tão lindo. E eu quero fazer um agradecimento especial para todos os missionários, missões nacionais estão aqui nessa manhã. Fiquem em pé, por gentileza. Missionários, missões estaduais, radicais, mobilizadores, por gentileza, aplauda o Senhor pela vida deles. Eles são extraordinários. Glória a Deus. Feche teus olhos, coloca a tua vida na presença do Senhor. Eu quero desafiar você nessa manhã, nessa última plenária, a orar ousadamente, falando: Deus, eu preciso ouvir a tua voz. É a voz do Senhor que muda a nossa vida, é a voz do Senhor que muda a nossa história. Por isso, meu irmão, eu quero desafiar você a se prostrar, a derramar teu coração na presença dEle e falar: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso, Pai, que o Senhor fale conosco, o Senhor fale comigo de maneira pessoal, de maneira individual. Pai, em nome de Jesus. Oh Deus amado, obrigado por esse multiplique maravilhoso. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor fez desde terça-feira, na abertura até agora. Nós não somos merecedores, Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem feito. Por isso, Pai amado, continua falando conosco nessa última plenária, para que nós possamos sair daqui, oh Deus, com a convicção absoluta que é tua presença que faz toda a diferença nesse lugar. É a tua presença que faz toda a diferença, ó Deus, na igreja multiplicadora, nos congressos da igreja multiplicadora, no Multiplique. É a tua presença, Pai. Inunda esse lugar pela tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, no dia 4/4/2012, eu tive, pastor Euquias, uma das maiores experiências da minha vida. Nós íamos ter um culto de liderança lá na Primeira Igreja Batista de Campo Grande. Era uma terça-feira e terminou a reunião do colégio pastoral. E eu fui para casa, nós teríamos o culto à noite. E eu fui me ajoelhar, eu fui buscar a presença do Senhor. E pastor Alex, muito próximo daquilo que você compartilhou ontem, eu tive um discernimento de Deus, não chegou a ser uma visão, mas um discernimento. E Deus começou a falar comigo, a semelhança do que Deus falou com Salomão. Deus apareceu para Salomão e falou assim: pede o que você quer, eu vou te dar. E Deus fez a mesma pergunta para mim. E aí rapidamente eu falei assim: puxa, o que eu vou pedir para Deus? E aí eu fiquei falando assim: puxa, Salomão pediu sabedoria, mas no final da vida de Salomão, ele deu aquela derrapada grande. E aí eu comecei a lembrar de Moisés. Quando Moisés, meu irmão, ele estava num dos momentos mais críticos da vida dele, ele falou assim: ó, Senhor, risca meu nome, não quero mais isso. E aí
Deus falou com ele no decorrer daquela caminhada. Deus falou com ele assim claramente: olha, eu também não vou com vocês. E Moisés falou: se o senhor não for, arrisca o meu nome. E ali eu falei: Senhor, aquilo que eu mais quero na minha vida é a tua presença. Eu não quero outras coisas, mas eu quero é a tua presença. Irmão, e ao longo desses anos, aquilo que move o meu coração, eu sou um perseguidor da presença de Deus. Eu quero estar aonde Deus está. Eu quero estar aonde Deus está fazendo. Eu quero me unir a Ele. Eu quero estar próximo dEle. Eu quero ouvir a voz dEle. Eu quero, meu irmão, que um dia, quando o Senhor me levar dessa terra, esteja escrito lá na minha lápide, se Deus permitir: aqui há alguém que perseguia a presença do Senhor. A presença do Senhor, meu irmão, é o maior presente que nós podemos ter na nossa vida. É a presença dEle. E no texto da grande comissão, pastor Alex pregou isso muito bem. Pode colocar aí para nós, queridão. Pode jogar o texto final da grande comissão. Eu quero convidar você a ler comigo. 1, 2, 3. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha aqui para mim. O Senhor é contigo todos os dias da tua vida. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É Ele, irmão. O segredo, meu irmão, de uma igreja multiplicadora, o segredo, meu irmão, dos congressos, dos multipliques espalhados pelo Brasil, é a presença dEle. É a presença dEle. E eu quero colocar para vocês aqui uma fotografia emblemática. Comunidade Batista Hope. Alguns anos atrás essa foto foi tirada, irmão. Aqui nós estávamos sonhando com a mentoria, estávamos sonhando com a visão de igreja multiplicadora. E aqui nós entendemos que igreja multiplicadora é mais do que planejamento. Igreja multiplicadora, meu irmão, é mais do que as nossas estratégias. Igreja multiplicadora é uma igreja de joelhos dobrados na presença do Senhor. E quando nós terminamos essa reunião lá na Comunidade Batista Hope, lá na igreja do pastor Fabrício, quando nós terminamos, meu irmão, de orarmos e planejarmos toda a mentoria, pastor Diogo estava lá, pastor Tunala, pastor Eude, muitos dos nossos coordenadores, a maioria dos nossos coordenadores de hoje estavam lá. E quando terminou essa reunião, nós começamos a orar. E a presença do Senhor desceu sobre aquele lugar, meu irmão. E ali nós tínhamos a convicção absoluta que a mão poderosa do Senhor está sobre o movimento Multiplique. E a partir dessa reunião, coisas extraordinárias começaram a acontecer pelo Brasil, irmãos. Pastores, igrejas, estados, convenções começaram a nos procurar para entrar no movimento da igreja multiplicadora. E aí nós entendemos, irmãos, que a grande comissão não se cumpre apenas com as estratégias, mas com a certeza que o próprio Cristo caminha conosco passo a passo. É a presença dEle, é o segredo, é a presença dEle. A maior necessidade da nossa vida, meu irmão, pastores, levanta tua mão aqui, pastor, missionário, levanta tua mão, missionária. A maior necessidade da tua vida, meu querido, minha querida, é a presença dEle. Não são as estratégias, não são os planejamentos, é a presença dEle. Esse é o grande diferencial. Nós queremos que você saia desse Multiplique com essa certeza, com essa convicção. Alguém pode perguntar para você, pastor, qual que é o segredo da visão da igreja multiplicadora? É a presença dEle. A presença dEle que faz toda a diferença. Jesus, meu irmão, não prometeu apenas uma visita. Jesus nos prometeu que nunca nos deixaria. Com a presença de Jesus, irmão, presta atenção no que eu vou dizer para você. Nós podemos multiplicar do outro lado da mesa, até do outro lado das nações, por causa da presença dEle. É a presença dEle que faz toda a diferença. Eu quero fazer uma pergunta, algumas perguntas para você. Essa ainda não, queridão, volta lá. Isso. Eu quero fazer algumas perguntas para você.
pessoas percebem a presença de Jesus, manifesta de Jesus no culto da sua igreja? Tem líder de PGM aqui? Líder de PGM? Cadê os líderes de PGM? Você pode aplaudir o Senhor pela vida dos nossos líderes. Vocês são verdadeiros pastores de vidas em pequenos grupos espalhados pelo Brasil. Líder de PGM. As pessoas percebem a presença nítida e manifesta de Jesus na reunião do seu PGM. Queridão, é a presença de Jesus que faz as pessoas permanecerem no seu PGM. Não são o planejamento, não é um roteiro bem elaborado, não é um líder articulado, é a presença dele, a presença de Jesus que atrai as multidões. Deixa eu te falar 3 experiências que eu tive. Pastor Antônio Filho, cadê? Fica em pé, meu queridão, fica em pé. Aplauda o Senhor pela vida dele. Já esteve ontem aqui no Revitalismo com a Cris Neide. Fica em pé, minha irmã. Brasil precisa conhecer essa. Jardim do Mulato, 4.000 habitantes. A igreja do Jardim. Estive lá em agosto. Irmão, ele foi me pegar no aeroporto. Nós saímos do aeroporto de Teresina. O culto começava na igreja dele 7h30. Nós íamos chegar 8 horas, 8 e pouco no culto. Ele falou, pastor, nós vamos ter que chegar e você já chegar pregando. Irmão amado, eu não falei isso para ele. Nós chegamos em Jardim do Mulato, na frente da igreja. Tinha gente, irmão, para todo lado, dentro, fora do templo, não cabia. Tanta gente que estava lá naquela igreja. Ele falou assim, pastor, nós vamos ter que entrar pelo corredor, entrar lá na frente. Irmão, quando eu andei naquele corredor da igreja do Jardim, eu fui tomado pela presença do Senhor só de ouvir os louvores que estavam acontecendo naquela igreja. Eu falei, Deus está nesse lugar. E quando eu entro e olho o povo louvando, adorando a Deus, meu irmão, eu falei, Deus, que coisa maravilhosa. As pessoas se rendendo ao Senhor, aquela adoração. Com todo respeito, pastor Antônio, a igreja é tão simples, irmão. Não tem nem reboco em alguns lugares das paredes da igreja, mas Deus estava presente lá na igreja do Jardim. Talvez, pastorzão, na tua igreja talvez não tenha um ar-condicionado ainda, não tenha uma boa cadeira como você está hoje aqui, mas se você tem a presença do Senhor, meu irmão, é a presença dele que faz a diferença. Nós podemos muitas vezes ter ar-condicionado, ter cadeira, ter um som, ter iluminação, ter tudo, mas se você não tiver a presença do Senhor, você não tem nada da tua igreja, meu querido. É a presença dele que faz toda a diferença. Eu não sei se o pastor Paulo Eduardo está aqui, da PIB de São Paulo, PIB de São Paulo. Ou alguém da PIB de São Paulo, pastor Jeremias. Irmão, fui pregar no aniversário da PIB de São Paulo. Eu nasci em São Paulo. Eu cresci naquela região. Conheço, trabalhei do lado da PIB ali muitos anos. Eu vi a Cracolândia crescer. A PIB de São Paulo era a igreja da elite paulistana, não é isso, pastor Helder? Você falava da PIB de São Paulo, opa, misericórdia. Caiu, mas fica boa. PIB de São Paulo, igreja da elite. Com a Cracolândia, a elite acabou saindo do centro da cidade de São Paulo. E a PIB de São Paulo hoje é uma igreja, como o pastor Paulo Eduardo falou hoje aqui, uma igreja de classe C. Meu irmão, e eu fui pregar na PIB de São Paulo, naquela igreja histórica, a igreja dos tubos, daquele órgão de tubos. Queridão, eu fui participar daquele culto. Quando entrei naquele culto domingo à noite, a presença do Senhor tomou conta daquele lugar. Que quando eu preguei, voltei para casa. Queridão, de São Paulo a Campinas, onde eu moro, são 90 quilômetros. Eu fui chorando 90 quilômetros até chegar em casa. Quando eu cheguei em casa eu não parava de chorar, porque quando a presença do Senhor, ela vem sobre a nossa vida, meu irmão, a presença do Senhor, ela nos quebra, ela nos leva a nos prostrarmos na presença do Senhor. Obrigado, vocês são espetaculares. E um dia eu fui num PGM, irmãos. O irmão falou assim para mim, pastor Louveira, pastor, lá é muito simples, é uma casa de conjunto, a sala é 3x4. Falei, meu irmão, fica tranquilo. E aí, meu queridão, quando nós começamos aquela reunião do PGM, Rodrigão,
a glória do Senhor se manifestou naquela região do PGM. Todos os nossos visitantes se converteram naquela noite para a honra e glória exclusiva do Senhor. Era uma casa pequenininha, irmãos. Eu sentei no chão com o líder para deixar as irmãs sentadas nas cadeiras e no sofá. Mas a presença do Senhor, quando nós começamos a falar de Jesus, meu irmão, todos os visitantes, meu irmão, se prostraram e falaram: nós queremos Jesus. Qual que era o segredo? A presença de Jesus. Entenda isso, irmão. Entenda que é a presença dele que faz toda a diferença. Aí, querido, por que, irmãos? Vou fazer uma pergunta antes de jogar a primeira pergunta, tá, queridão? Eu tenho uma pergunta que me intriga. Me intriga, pastor William Ribeiro, meu xará. Por que em alguns momentos percebemos a presença de Jesus de forma tão intensa numa igreja, num culto, na vida de um pastor, num PGM, e às vezes, meu irmão, nós não percebemos a presença manifesta de Jesus de forma tão intensa? Isso me intriga, começou a me intrigar. Por que, Senhor? Por que algumas pessoas têm, em alguns lugares, eu percebo tanto a presença do Senhor? Aí quando eu analiso Mateus capítulo 28, versículo 20b, o texto, aí surge a primeira pergunta que eu quero trabalhar hoje, respostas de duas perguntas. A primeira pergunta, o que os discípulos de Jesus e as igrejas cultivam para manifestar a presença de Jesus de forma mais intensa? Eu olhava para o meu discipulador, eu não sei se a Vasti Breder está aqui, Vasti, não sei. Meu discipulador, pastor Gilson Breder, eu olhava para a vida dele e ele foi uma das pessoas mais cheias da presença de Jesus. Eu participei de reuniões com o pastor Gilson Breder, irmãos, de confronto, de pressão, de gente criticando, de gente querendo assim destruir o ministério. E a presença de Jesus na vida do pastor Gilson era de maneira tão sublime que eu falava: meu Deus, que homem é esse? Será que ele é de carne e osso? Às vezes eu tocava nele assim para saber, será que é gente mesmo? Eu vi pessoas, irmão, quando me converti, uma senhora de uns 70 anos de idade, que você olhava para o joelho dela assim, eu falei: minha irmã, o que a senhora tem nesse joelho, irmã? Por que a senhora tem esse joelho assim com essas marcas? Aí ela me pegou assim como uma avó, me levou lá no quarto dela, mostrou assim o lugar onde ela orava. E ela falou: olha, é porque aqui todas as madrugadas eu gasto o meu joelho na presença do Senhor. Eu vi gente, irmãos, gente que talvez você não conheça, nunca vai subir nesse púlpito aqui, mas cheio da presença de Deus. Pessoas espetaculares, irmãos, pessoas que o mundo não conhece, pessoas anônimas, improváveis, mas cheios da presença de Deus. E essa pergunta sempre me intriga: o que essas pessoas fazem? Qual que é o segredo? E eu sempre fiquei perguntando para essas pessoas qual que é o segredo. Essa é a primeira pergunta que nós queremos responder. A segunda pergunta, irmãos. A segunda pergunta: o que essa presença de Jesus nos proporciona no cumprimento da grande comissão? Levanta tua mão, sim. Presta atenção no que eu vou dizer. Sem mim, nada podeis, nada. É nada. Você não consegue cumprir a grande comissão sem a presença dele. E o que essa presença dele nos proporciona? Vamos tentar responder essa primeira pergunta. Respondendo essa primeira pergunta, meu irmão, eu lembro de Davi, do Salmo 42, como a corça anseia por águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Eu quero ser alguém que tem fome e sede da presença dele. Eu quero ser alguém que todos os dias me prostra na presença dele. O verdadeiro discípulo, meu irmão, se transforma em um caçador da presença de Deus. Ele vive diariamente, incansavelmente, em busca da face do Senhor. Ele quer ter um encontro com Deus todos os dias. E aí, meu irmão, olhando para esse texto, nós encontramos 4 atitudes. Faz assim comigo, 4. Faz assim comigo, 4. 4 atitudes que o multiplicador, que o discípulo de Jesus precisa viver. Você é chamado nessa manhã para sair desse lugar
a viver essas 4 atitudes como estilo de vida na sua vida. 4 atitudes práticas para florescer naturalmente a presença de Jesus na sua vida e no seu ministério. Primeira atitude, meu irmão, eu preciso ter um coração que busca constantemente intimidade com Deus. Que horas que você acorda? Faz assim com a tua mão para me ver. Você vai identificar com a tua mão o horário que você acorda. 5 horas, 5 horas. A maioria acorda 5 horas, 6 horas, 6 horas, 5 horas. Ô meu irmão, 10 horas. Meu sonho é acordar 10 horas. Uau! Já pensou? Olha ali o outro, 6 horas, 4 horas da manhã. Olha aqui para mim. Pastor Eliomar está aí? Pastor Eliomar está aí? Eliomar Nascimento? Da PIB de Campo Grande, está ainda aí? Não? Está aí? Está lá atrás? Ele me ensinou isso. Olha aqui, meu irmão. Tocou o teu despertador, seu celular. Como o pastor Fabrício disse, né? Nenhum batista gosta que faça isso, mas eu vou pedir para você fazer só uma vez. Prometo para você só uma vez. Diga para o seu irmão assim, quando você se levantar, diga para ele, quando você se levantar, logo pela manhã, escorrega. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. É o lugar mais alto que você vai chegar na tua vida. É aos pés do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O Senhor Jesus quer que a sua igreja comece aos pés dele. Se prostrando, meu irmão, aos pés dele. Você já imaginou, meu irmão, se milhares de discípulos do Senhor Jesus começarem os seus dias aos pés do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, pastores, líderes? O Senhor Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta, busca o teu pai que te vem oculto, o teu pai que te vem oculto, ele te recompensará publicamente. Quando você fecha a porta do teu quarto, é um convite à intimidade. Quando você fecha a porta do teu quarto, meu irmão, a porta do céu se abre sobre a tua vida. As maiores vitórias que a igreja vai conquistar, meu irmão, são de joelhos para a glória exclusiva do nosso Deus. Ainda bem que eu fiz academia esses dias e a professora lá me ensinou a levantar sem usar a mão. Graças a Deus pela Giovana. Eu convivi com o pastor Gilson Breda. Alex conheceu muito bem, os coordenadores, pastor Fabrício. Você perguntava para o pastor Gilson, o senhor tem um motivo de oração? Todas as vezes, todas, pastor Bala, todas as vezes. Ele fala assim, William, se você for orar por mim, ore, porque eu quero ter mais intimidade com Deus. Eu quero ter mais fome com Deus. Eu quero encontrar Deus. E o meu discipulador, meu irmão, ele perseguia a presença de Deus. Nós viajamos várias vezes juntos, e 5 horas da manhã, tocava o despertador, ele já se prostrava ali, ele se ajoelhava na presença do Senhor e derramava na presença do Senhor. Aí meu queridão, meu líder, pastor Fabrício Freitas, nós fomos lá para a reunião da UBLA, lá no Panamá, irmãos, lá tem um fuso horário de 3 horas, ele já acorda cedo. Aí quando foi mais ou menos lá, aqui no Brasil, umas 5 horas, umas 2 horas lá no Panamá, aí quando esse homem dobrou o joelho, meu irmão começou a orar, eu falei, meu Pai do céu, eu quero ter a fome e sede que o pastor Fabrício tem. Você pode aplaudir o Senhor pela vida do nosso diretor. Se glorie no Senhor, se glorie em buscar o Senhor. O multiplicador, meu irmão, precisa ter um coração que saia daqui querendo encontrar Deus. Mais do que encontrar estratégias, mais do que encontrar as bênçãos, mais do que o seu ministério avançar, meu pastorzão, você precisa sair daqui para buscar o Senhor todos os dias da tua vida. E seu coração precisa arder por isso. Nós precisamos de uma geração de homens e mulheres que tem o coração que arde por Deus, que busca o Senhor, que se derrama na presença dEle. Esse é o grande segredo dos homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres que têm um coração que arde por intimidade com Deus. Eles querem encontrar Deus. Essa é a primeira atitude. A segunda atitude, meu irmão, é uma vida marcada por busca constante de santidade. O verdadeiro discípulo, meu irmão, ele vive de tal modo que
Ele busca um padrão de santidade para que nada impeça a presença de Deus. Posso te contar um testemunho? Meu amor, me perdoe, mas vou ter que contar isso. Irmão, eu fui numa agência bancária e estava lotado de gente. E aquele meu sangue salgado espanhol, meu irmão, foi ficando irritado. E aí, meu irmão, quando chegou a hora lá de me atender, a atendente falou assim: não pode. Pode fazer isso? Não pode. Eu falei: meu Deus do céu, eu estou nessa fila aqui há tanto tempo, não posso fazer nada. Irmão, eu fui deselegante, mal educado. E a minha filha estava comigo. Aí, queridão, quando eu estou voltando para casa, vou ligar o carro, a minha filha assim olhando para mim. Eu falei: ixi, pai, que feio que você fez. Cheguei em casa, meu irmão. Meu tempo a sós com Deus, fui orar. O Espírito Santo falou assim: que feio, William. Sabe o que eu fui fazer, irmão? Tive que ir lá na agência bancária. Quando fui procurar a pessoa, ela falou, chamou segurança. Ela achou que eu estava... Eu falei: não, por favor. Eu vim te pedir perdão. Me perdoe. Fui deselegante com você. Fui mal educado. Me perdoe. Ela segura na minha mão, fala assim: eu te perdoo. E aí sabe o que ela diz? A paz do Senhor, irmão. Meu irmão, nós precisamos viver uma vida. Você sabe um dos textos que mais me impacta, pastor Alex? É porque Davi, ele viu Saul perder a presença de Deus. E Davi escreveu: Senhor, não retires de mim a tua presença, o teu espírito. Irmão, presta atenção no que eu vou dizer. Que possamos viver uma vida que nada impeça a presença de Deus na tua vida. Talvez você vai ter que sair daqui desse congresso para pedir perdão para pessoas. Talvez você vai ter que chegar em casa e pedir perdão para sua esposa, para os teus filhos. Faça de tudo, meu irmão, para você não perder a presença de Deus. Tenha um estilo de vida que as pessoas olhem para você e falem assim: esse homem, essa mulher é cheio da presença de Deus. Busca constante por santidade. Você pode ver no YouTube isso. Mas no culto fúnebre do pastor Gilson Breder, o Yuri Breder, ele foi dar a palavra final sobre a vida do seu pai. Ele levantou a mão e falou o seguinte: na vida do meu pai, nós não temos nada, alguma pessoa para dizer alguma vírgula sobre a vida do meu pai. Meu pai teve uma vida irrepreensível. Tem muita gente, olha aqui, pastor, líder, tem muita gente que está perdendo ministérios, perdendo família, porque não acerta a vida de santidade com Deus. E fala assim: a igreja multiplicadora não está dando certo na minha vida. Será que não está dando certo na tua vida, meu irmão? Porque não tem brecha na tua vida que você precisa se consertar para viver em santidade na presença do Senhor. Eu quero desafiar você a entender que o multiplicador, ele precisa ter uma vida marcada pela busca constante de santidade. Os bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Terceira atitude. Pastor Anacleto Torres está aqui? Pastor Anacleto Torres, está indo aí? Tá? Está aqui, pastor Anacleto? Cadê você, queridão? Não estou vendo você. Meu irmão, pastor Anacleto Torres, coordenador hoje agora Bahia e Norte de Minas. É uma das pessoas que eu conheço que tem mais paixão por fazer discípulos que eu vi em toda a minha vida. Você fala com o pastor Anacleto, ele fala assim: vamos fazer discípulos. Eu estou evangelizando, eu estou em tal lugar, nós estamos na rua, nós estamos em outra cidade, olha, nós estamos em outros lugares, irmãos. Pessoas que têm a presença do Senhor, eles são apaixonados por fazer discípulos. Quando você é apaixonado por fazer discípulos, meu irmão, a presença do Senhor é manifesta na tua vida. Jesus se manifesta onde a sua missão está sendo realizada. A igreja vive para a multiplicação de discípulos. Essa igreja que vive para a multiplicação de discípulos vai experimentar a presença manifesta de Jesus. Cadê as igrejas aqui que vivem para multiplicar discípulos? Levanta a mão. Sua igreja vive para multiplicar discípulos? Se prepare, a presença do Senhor vai ser marcante e manifesta lá na tua igreja. Eu creio nisso. Eu creio, meu irmão, que nós precisamos ter uma paixão por fazer discípulos. Quarta atitude, meu irmão, e aqui eu quero ser bem assertivo.
Desejo ardente de glorificar. Quarta atitude. Desejo ardente por glorificar somente o nome de Jesus. Deixa eu contar uma experiência. Estava com o pastor Fabrício em Dourados, Multiplique lá de Dourados, já faz acho que uns 10 anos. E aí eu comecei, pastor Luquinhas, comecei a rodar o Brasil, pregar em vários lugares. E aí um dia, comecei a ficar um pouquinho conhecido. Aí um dia no meu tempo a sós com Deus, pastor Petrucci, eu faço igual você, eu oro a Bíblia. E eu estava orando a Bíblia e era o texto que Judas roubava a bolsa. Ou seja, Judas era o tesoureiro da equipe ministerial ali de Jesus e ele estava furtando o recurso da bolsa, pastor Alex. E aí eu, inocente aqui, fui orar a Bíblia e falei, Senhor, obrigado, porque eu não roubo nada na tua igreja, nenhum centavo. E o Espírito Santo falou assim, parabéns, você não rouba nenhum centavo na igreja, mas você rouba a minha glória. Irmão, pastor Gabriel, eu me prostrei, me ajoelhei, desidratei de tanto chorar e pedir perdão para o Senhor. E Deus falou assim comigo, pastores, presta atenção. Quando você, meu irmão, rouba a glória de Deus, é como se você tivesse dinamite no bolso, ela vai explodir. Nós precisamos, irmão, multiplicar discípulos, multiplicar PGMs, plantar igrejas, para a honra e glória exclusiva do nome do Senhor Jesus. É para a glória dele, o multiplique é para a glória dele. Nós precisamos existir para a glória dele. Nós não podemos, meu irmão, multiplicar discípulos para que o nome da minha igreja cresça, mas para que o nome de Jesus apareça, para que o nome de Jesus seja exaltado. Um verdadeiro multiplicador, meu irmão, ele vive para a glória de Deus. Você precisa entender isso, que a glória exclusiva de Deus tem que ser a motivação principal da tua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Levanta tua mão. Levanta tua mão. Repita assim comigo. Eu decido, em nome de Jesus, a partir de hoje, todos os dias da minha vida, a viver para a glória exclusiva do meu Deus. Agora pode aplaudir o Senhor. Pode aplaudir o Senhor. Irmão, é a glória dele. Pastor Alex, nós temos conversado muito sobre isso. Que é a glória dele. Fazemos missões para a glória dele. Avançamos para a glória dele. É a glória, a glória, a glória. Vamos alcançar outros lugares para a glória dele, irmão. Irmão, presta atenção no que eu vou dizer. Quando você não vive para a glória de Deus, teus discípulos e liderados sabem. Teu amigo mentoreado sabe. É muito nítido encontrar alguém que está fazendo a obra e não está fazendo para a glória do Senhor. Todo mundo sabe. Que nessa manhã, irmãos, você venha entender que o verdadeiro multiplicador, ele tem, repita assim comigo com 4, olha aqui, 4 atitudes, faz assim comigo 4. Primeiro, busca por intimidade. Você saia daqui buscando por intimidade. Segundo, meu irmão, que você venha buscar ter uma vida de santidade. Terceiro, meu irmão, que você venha ser apaixonado por fazer discípulos. E quarto, persiga a glória do Senhor exclusivamente na tua vida, em nome de Jesus. A segunda pergunta, meu irmão, que nós respondemos aqui no texto. A segunda pergunta que nós respondemos aqui no texto, que a presença de Jesus nos proporciona no cumprimento da grande comissão. A presença de Jesus, meu irmão, é o segredo da igreja que avança. E nós encontramos aqui que a presença de Jesus confere autoridade, poder, direção e proteção que precisamos no cumprimento da grande comissão. Vamos falar dessas 4 capacitações, meu irmão. As 4 capacitações que a presença de Jesus confere aos discípulos no cumprimento da grande comissão. Primeira capacitação que nós encontramos aqui no texto. O pastor Alex já falou sobre isso ontem. Autoridade. Foi-me dada toda a autoridade. Jesus dizendo, foi-me dada toda a autoridade. Jesus recebe toda a autoridade do Pai. E Jesus pega toda essa autoridade do Pai e delega aos seus discípulos e delega à igreja. Irmão, só podemos fazer discípulos no poder e na autoridade do nome de Jesus. Tem alguém do Piauí aqui? Piauí. Estava 21 dias aproximadamente lá em Floriano. Aí, irmão, todos os líderes, os pastores, falavam assim, William,
fulano de tal só falta se converter. Aí outra pessoa que não tinha participado da conversa falou assim, ó, aquele irmãozinho ali, ó, só falta se converter. Aí eu estou lá numa festa de aniversário, uma pessoa sentando do meu lado, falou assim, William, esse cara, irmão, isso foi me dando uma indignação por dentro, assim, eu fui ficando, meu Deus. Aí eu dei um jeito de sentar do lado do fulaninho. Eu comecei a conversar com ele. Perguntei o que ele fazia. Tínhamos algumas coisas bem semelhantes. Fui conversando com ele. Intencionalmente. Eu falei assim, todo mundo aqui diz que se você só falta aceitar Jesus. Ah, pastor, é que tem tanta coisa na minha vida que precisa ser consertada. Virei para ele e falei, meu irmão, Jesus quer você do jeito que você está. Quando você entrega a vida para Jesus, Ele vai transformar a tua vida. Era uma festa de aniversário, irmão. Todo mundo lá festejando. E eu conversando com aquele irmão, todo mundo com o olho arregalado. Eu falei para ele assim, você vai entregar a vida para Jesus hoje. Ele começou a chorar. Eu falei, olha, você crê em Jesus? Jesus é o Filho de Deus? Sim. Você está arrependido dos seus pecados? Ele falou, pastor, todos os dias eu estou confessando, estou arrependido de todos os meus pecados. Eu falei, Romanos diz, se teu coração crer e com a tua boca confessares, você vai ser salvo. E aí eu falei, você pode orar comigo? Ele falou assim, pastor, numa festa, irmão, de aniversário. E ali aquele irmão entrega a vida para Jesus, para a honra e glória exclusiva do nosso Deus. Meu irmão, sabe o que é isso? Meu xará William, pernambucano. Eu não sou evangelista igual o pastor Diogo. Eu não sou evangelista, irmão. Mas quando a autoridade de Deus vem sobre a sua vida, meu irmão, Ele te impulsiona a fazer a vontade dEle. Autoridade. Essa autoridade delegada, toda autoridade me foi dada. Como o pastor Alex expôs muito bem ontem aqui, o exousia. Só que depois de toda autoridade, Jesus disse, portanto, ide fazer discípulos. Jesus delega a sua autoridade para cumprirmos, meu irmão, uma grande comissão. É uma autoridade de envio. Toda autoridade foi dada, portanto, ide, fazer discípulos. Primeira capacitação, meu irmão, levanta a tua mão. Primeira capacitação que Jesus delega para a igreja, delega para você que é discípulo de Jesus. Primeira capacitação, autoridade. Saia daqui de Caldas Novas, debaixo da autoridade de Jesus. Você está saindo aqui, meu irmão, entendendo isso, você está saindo debaixo da autoridade dEle. Ele te autoriza. Ele que está dizendo, vai em meu nome, porque eu estarei com você todos os dias. A presença de Jesus confere essa autoridade. A segunda capacitação que nós encontramos aqui no texto é o dunamis, é o poder, que nós encontramos lá em Atos 1:8. Mas recebereis poder, que significa, meu irmão, capacitação sobrenatural, habilitação sobrenatural para testemunhar. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O cumprimento, meu irmão, da grande comissão é a presença de Jesus por meio do Espírito Santo. É impossível fazer discípulos sem o poder sobrenatural do Espírito Santo, porque discipulado, fazer discípulos é multiplicação espiritual, é debaixo do poder de Jesus. Jesus quer derramar sobre a tua vida, exousia, e quer derramar sobre a sua vida também o dunamis. É poder e autoridade para cumprir a grande comissão. Nós não podemos fazer discípulos, irmãos, sem poder e autoridade. Mas muitas vezes nós queremos fazer discípulos nos nossos planejamentos. Mas eu desafio você a entender que você faz discípulos debaixo do poder e da autoridade de Jesus. Entenda isso, irmão. Lá no Velho Testamento nós encontramos, no livro de Zacarias, no capítulo 4, versículo 8, versículo 6. Você pode ler comigo? 1, 2, 3. Não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Povo Batista, nós passamos muito tempo com medo de dizer poder do Espírito, mas é o poder do Espírito que capacitou a igreja a chegar até aqui onde nós estamos, e é o poder do Espírito que vai agir na sua igreja nos próximos anos, para você cumprir a grande comissão. É o poder dele, para a honra e glória exclusiva do nosso Deus. Líder de PGM, cadê os líderes de PGM? Fui liderar o meu primeiro pequeno grupo. Meu pequeno grupo, irmãos, era nota 6,5. Eu tinha uma multidão de 4 pessoas no meu primeiro pequeno grupo. E aí, irmão, quantas vezes eu e a Tânia lá em casa arrumávamos as cadeiras e não via ninguém, só eu e a Tânia. E eu falava, meu Deus. E eu falei, não, nós vamos
fazer o roteiro, aplicar o roteiro para eu e ela. E um dia teve uma vigília, e nessa vigília, meu líder em treinamento, a Tânia não pôde ir na vigília, estava eu e o líder de treinamento e a esposa dele. E aí foram apresentar nos PGMs da igreja, e o meu líder de treinamento falou assim: rapaz, o nosso pequeno grupo é o menor pequeno grupo da igreja, estou com vergonha. Estávamos em 3 lá, meu irmão. E aí fui ajoelhar. E aí Deus falou assim no meu coração: irmão, teu líder de treinamento está certo, vocês são hoje o menor pequeno grupo da igreja, mas vai chegar um dia que vocês serão uma grande multidão, e quando isso acontecer, nunca se esqueça que foi a mão poderosa do Senhor que fez todas essas coisas. Daquele 1 PGM, meu irmão, nós chegamos a quase 100 PGMs para a honra e glória exclusiva do nosso Deus. Foi a mão poderosa do Senhor que fez todas essas coisas. A mão dele, o segredo é a mão dele. Terceira capacitação, meu irmão, terceira capacitação, direção. Quando vier o Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Irmão, há momentos no nosso ministério que parece, irmãos, quantas vezes isso já aconteceu comigo, parece que o céu está de bronze. Nós buscamos o Senhor eu preciso de uma direção, Pai, eu preciso de uma resposta, um caminho. Há momentos no ministério pastoral, querido, que parece que Deus nos coloca num local e fala assim: eu não vou falar com você. E aí isso me intrigava muito. E uma vez eu perguntei para o meu discipulador, eu falei assim, antes o pastor Gilson que me discipulava era o Benedito, pastor Benedito, eu falei: Benê, por que Deus fala com você tão claramente, não fala comigo, Benê? Aí o Benê, naquela simplicidade dele, ele virou para mim e falou assim, segurou no meu braço, falou assim: William, vem cá. Você sabe por que Deus não fala com você da maneira que Ele quer falar? É porque você ainda não está pronto a obedecer aquilo que Ele vai mandar você fazer. Quando você, meu irmão, você quer ouvir a direção do Senhor, teu ministério? Levanta a mão. Você quer ouvir a direção de Deus, teu ministério? Sabe qual é o segredo? Se renda e fala: Pai, cumpra em mim o que tu queres. Aí Deus vai começar a falar com você. Quando Deus encontra um coração rendido, Ele começa a falar. Aí sabe o que o meu discipulador complementou, Samara? Ele falou assim: sabe, William, por que Deus não está falando mesmo com você? Porque ele vai perder tempo de falar coisas que você não vai estar pronto para obedecer. Então não está a hora. Por que Deus vai perder tempo, meu irmão, falar comigo, com você, quando nós não estamos prontos a obedecer tudo que Ele mandar? A Késia e o Valdinei vieram aqui contar o testemunho do filho deles. E lá em casa aconteceu a mesma coisa. Minha filha, irmãos, nós discipulamos ela, evangelizamos, discipulamos. Minha esposa fazia discipulado com ela. Ela foi líder de PGM, fez viagem missionária, foi para Jesus Transforma, foi Jesus Transforma em Patos, foi Jesus Transforma, fizemos uma viagem missionária na Espanha, viagem missionária no Uruguai, totalmente envolvida na igreja, entrou na faculdade. Irmão, olha que nós fizemos de tudo para preparar essa menina. Entrou na Universidade Federal, meu irmão, em um mês virou a cabeça. E ela me procura e fala assim: pastor Helder, pai, a partir desse domingo eu não estou indo mais para a igreja, não creio mais em Jesus. Irmão, foi um dos dias mais tristes da minha vida. A minha esposa começou a chorar, segurou na minha mão: o que nós vamos fazer? Eu falei: não sei. Há momentos no ministério, irmão, que nós realmente não sabemos o que fazer, e principalmente onde é pior é dentro de casa. É quando você não sabe o que fazer dentro de casa com seus filhos. E aí, meu irmão, eu falei: amor, eu não sei o que fazer, mas eu sei o que eu posso fazer. Eu vou orar. E aí, meu irmão, Deus começou a dar direcionamentos para mim. Vá orar por ela na madrugada. E aí, pastor Ilquias, eu sumi com a chave do quarto dela e entrava no quarto das madrugadas, meu irmão, mas eu não podia orar em voz alta. Mas eu estava tão aflito que eu não podia orar em voz alta, meu irmão, mas eu não orava em voz alta, mas o meu coração gritava pela minha filha. Mais ou menos assim, em voz baixa. Aí ela virava do lado assim, eu via para o outro lado da cama. Aí Deus falou assim: começa a jejuar por ela. Irmão, preciso voltar a jejuar, né?
Sabe o que aconteceu, meu irmão? Numa madrugada, quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão. Juliano. Sabe o que Deus disse para mim no meio daquela madrugada? Você não criou filhos para o inferno. Meu irmão, eu agarrei aquela palavra. Deus falou comigo, Deus deu direção, o Espírito Santo falou comigo de maneira clara. E você não criou filho para o inferno. Aquilo me encheu de fé. E aí eu comecei a orar mais, eu comecei a levantar mais cedo, eu comecei a jejuar pela minha filha. E quando chegou um sábado, meu irmão, antes, porque uma das maiores dores que eu tinha, pregando na igreja, com os pais, com os filhos, os filhos sentados com os pais, eu olhava lá e não via minha filha. Aquilo partiu meu coração. Mas chegou um sábado, à tarde, que eu ia pregar no outro dia, preparando o sermão. Ela segura na minha mão, segura na mão da Tânia, e fala assim: pai, mãe, amanhã estou voltando para a igreja, Jesus Cristo é o meu Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito Santo quer falar com você, quer dar direção para o teu ministério. O Espírito Santo quer mostrar para você quem são os líderes que você vai começar o protótipo. O Espírito Santo quer mostrar para você quem são as pessoas que você vai fazer relacionamento intencional. O Espírito Santo quer direcionar você, meu irmão. Hoje no meu tempo a sós com Deus, lá em Atos 10, onde o Espírito Santo fala com Pedro, claramente. Está chegando algumas pessoas aí, vai com eles lá para Cesareia, porque eu quero fazer uma obra naquele lugar. E Pedro, ouvindo o Espírito Santo, foi e fez a vontade do Senhor, e toda aquela casa foi convertida. Jesus, meu irmão, direciona o que fazer discípulos. Jesus direciona como fazer, batizando e ensinando. Jesus direciona onde fazer, em todas as nações. Pastor, eu quando estava na primeira de Campo Grande, meu discípulo Vinícius ali, Elisandro, acho que estão ali, eu poderia aposentar lá, irmão. Lá era bom demais. Se você não foi ainda na primeira de Campo Grande, vá lá conhecer, porque é uma igreja maravilhosa. Trabalhar do lado do pastor Gilson, poderia ficar lá a vida toda, porque era céu na terra. Só que aí, meu irmão, fui conversar com o pastor Jefferson. E aí o pastor Jefferson, num dia, nós passamos a manhã inteira conversando sobre a vontade de Deus. E aí, meu irmão, eu ia pegar um voo de Imperatriz para Belém. E a hora que eu entro no avião, começo a orar lá nos ares, meu irmão. Aí o Espírito Santo fala comigo as frases mais difíceis que eu já ouvi. Ele falou assim: acabou seu tempo na igreja. E eu falei: como é que é, papai? Acabou seu tempo na igreja, game over. Meu irmão, eu chorei tanto que a aeromoça falou assim: moço, o voo está quase aterrissando, só precisa de atendimento médico. Falei: não, é que Deus está falando comigo. Fica tranquilo. Eu desidratei, irmão. Deus quer dar direção para o teu ministério, meu irmão. Há ciclos que se começam e ciclos que se encerram, mas você precisa ouvir o Espírito Santo para encerrar um ciclo e começar um ciclo novo. Não comece ciclos novos se o Espírito Santo não está direcionando para você começar. Mas se Ele já direcionou que ciclos já encerrarem, meu irmão, já se encerraram, viva os ciclos novos que Deus tem preparado para a tua vida. Ouça o Espírito Santo, ouça a direção do Senhor. A presença de Jesus, meu irmão, ela confere autoridade. A presença de Jesus, ela te confere poder, mas a presença de Jesus te confere direção para o teu ministério. Entenda isso. Ele quer direcionar. Ele quer mostrar aonde você vai fazer a reunião do PGM. Aonde, meu irmão? E a quarta e última capacitação que nós encontramos aqui. A quarta capacitação, meu irmão, é a proteção. Quarta e última capacitação. Pode passar aí, queridão. Pode passar aí. Pode passar. A presença de Jesus garante o caminho certo. E a presença de Jesus nos proporciona a quarta capacitação. A quarta capacitação, que é proteção. A presença de Jesus, meu irmão, proporciona proteção e sustento. Você pode ler comigo Lucas 10, 19, meu irmão, com toda a autoridade, profetizando isso, declarando isso sobre a sua vida. Leia Lucas 10, 19 agora sobre a sua vida. Repita comigo: eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, de novo, nada, absolutamente vos causará dano. O cumprimento da grande comissão, meu irmão, não é sustentado por circunstâncias favoráveis.
Vou repetir. O cumprimento da grande comissão não é sustentado por circunstâncias favoráveis, mas a presença do Cristo Emanuel, Deus conosco. Se Deus está contigo, meu irmão, mesmo que você enfrente situações terríveis, Ele vai te guardar, te proteger, te livrar de todo mal. Não é a ausência de perigo, meu irmão, mas a presença dEle nos momentos mais difíceis da vida. Não é a ausência de tribulações, mas a promessa do fortalecimento da nossa fé. A proteção do Senhor, meu irmão, é um sinal da soberania de Deus sobre os perigos da obra missionária. A presença de Jesus é o escudo da igreja no cumprimento da grande comissão. Pastor Ezra, está aí? Vem cá, queridão. Você testemunha. Vem cá, meu pastor. Pastor Ezra tem um PGM lá, na época ele morava no apartamento. E aí o pastor Ezra falou assim: rapaz, você não quer vir para o meu PGM? Eu falei: meu sonho para o seu PGM. E aí, estou lá para a reunião do PGM, lá no apartamento, chegamos todo mundo junto. Metade do PGM chegou no junto. E aí, irmão, estava escrito lá que cabia 8 pessoas, mas não falava o quilo dessas pessoas, entendeu? Não falava o peso. E aí os irmãos estavam lá da Central de Paulínia, falaram assim: vem pastor, vamos junto no mesmo elevador. Eu falei: não, irmãos, eu tenho mais de 100 quilos, isso aí vai desequilibrar o elevador. Não, pastor, vem. Eu falei: não, vou. Aí a irmãzinha tão querida assim: vem pastor, só está com medo. Aí eu entrei no elevador, meu irmão, 100 e poucos quilos lá no elevador. E aí o elevador começou a subir. Chegou no 8º andar, pastor Luciano, o elevador fez assim. Eu falei: meu Deus do céu. Aí o elevador sobe mais um pouquinho, meu irmão, fazendo, cai do 8º para o 6º andar. As irmãs ficaram silenciosas dentro do elevador, né, irmãos? Aí uma irmã lá falou assim: eu acabei de voltar do psiquiatra, pelo amor de Deus. Aí alguém pega o interfone e liga lá na portaria e fala assim: moço, o elevador travou. Aí sabe o que o cara disse, Juliana? O cara falou assim: não se mexam. Eu falei: meu Aí ele falou assim: se vocês falarem alguma coisa, E o elevador baixando aos poucos, irmão. Eu falei: aí, meu irmão, um irmãozinho muito querido lá, não vou falar o nome dele. Aí ele pegou e ficou assim estático. Ele não mexia, você fazia assim, o cara apagou. O outro se ajoelhou, começou a pedir perdão para os pecados dele, meu irmão. Senhor, entrego minha vida para o Senhor, me perdoa os meus pecados, me perdoa. Aí, sabe, para melhorar a situação, o Esdras começou a perguntar lá de cima: vocês estão bem? Aí o Esdras começa a cantar, meu irmão. Você acredita um negócio desse? E ele começou a cantar. Aí de repente a gente liga de novo: moço, não estou aguentando, mas está muito quente aqui. Aí ele falou assim: daqui 40 minutos o socorro chega. Irmão, chegou uma hora que a gente estava morrendo de medo, desesperado. A mulher sábia edifica a casa. Aí a Tânia segurou na minha mão e falou assim: vamos orar. Irmão, e aí nós começamos a orar, não sei que horas, quantos minutos nós começamos a orar. E aí todo mundo começou a orar naquele elevador, meu irmão. E a glória, a presença do Senhor se manifestou naquele elevador travado, meu irmão, quase para cair. E aí passados uns 40 minutos chegou o cara lá, abriu o elevador. A minha sogra estava lá, o elevador já tinha saído, ela estava orando tanto, que eu falei: sogra, está na hora de sair. Ela falou: não, aqui está muito bom, acho que a gente vai ficar aqui orando. Presença de Jesus, ela te dá a proteção que você precisa. A presença de Jesus, ela te dá autoridade, ela te concede poder, direção, proteção. É a presença que capacita para você ir até o final. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, colocar a tua vida na presença do Senhor, colocar o teu coração na presença dEle. É a presença dEle que capacita. É a presença dEle, meu irmão, que
te dá autoridade para você sair daqui. É a presença dele que te dá poder para você sair daqui e cumprir a grande comissão. Talvez você está aqui nessa manhã, nesse congresso, e você não tem direção para o teu ministério. O Senhor quer dar direção para o teu ministério e todos os passos que você precisa. E o Senhor vai te guardar, te proteger, te livrar de todo o mal, de todo perigo. Nós respondemos 2 perguntas aqui. O que essas pessoas fazem tanto? Esses homens e mulheres de Deus que fazem tanto para ter a presença de Jesus de maneira tão natural, pastor Tiago? Eles buscam por intimidade. Eles são caçadores da presença de Jesus. A intimidade para eles é o que o capacita, é o que anima, o que encoraja, que fortalece a intimidade. Mas eles entendem também que precisa ter uma vida santa, porque eles não querem perder nem um pouquinho da presença de Deus. Intimidade, santidade. Quando mais você busca intimidade com Deus, mais Deus vai colocando no seu coração paixão por pessoas, compaixão por vidas, por pessoas perdidas, por pessoas que estão afastadas. É a intimidade, meu irmão, que vai te levando. Deus vai na intimidade colocando o amor dele no teu coração, e você vai se apaixonar por fazer discípulos. Eu quero parar aqui um pouquinho, que o Espírito Santo está falando algo específico aqui. Há pastores que entraram aqui nesse multiplique e já não amam mais a igreja e a sua cidade. E Deus está colocando no meu coração para ministrar no seu coração. Você vai voltar lá para a tua igreja e para a tua cidade, apaixonado por aquele povo e apaixonado por aquela igreja, porque Deus quer te usar naquele lugar de maneira como Ele nunca te usou. Entenda isso. Paixão por pessoas, paixão por discipulado. E essas pessoas que vivem a presença manifesta de Deus, elas vivem para a glória dEle. Elas vivem para a glória exclusiva do nome do Senhor. Queridão, eu conheço muitos pastores, muitos líderes, que não priorizaram a glória de Deus, e a fatura chegou. Ministérios se perderam, PGM se fecharam, porque não lideravam, não pastoreavam para a glória exclusiva. Que nesse multiplique, você saia daqui dizendo: eu quero viver para a glória exclusiva do nosso Deus. E a presença dEle te capacita com autoridade, com poder, meu irmão, com direção e com a proteção que você precisa. Fique em pé no seu lugar. Vamos adorar o Senhor. Fique em pé no seu lugar. Enquanto os irmãos estão adorando, deixa eu fazer uma pergunta para você. O que você mais quer na tua vida? O que você mais quer na tua vida? O que você mais quer na tua vida hoje, irmão? O que você quer? Se você que veio nesse multiplique, e a coisa que você mais quer na tua vida é a presença do Senhor, vem aqui no altar do Senhor. Diga para Ele assim: Pai, eu quero a tua presença. Quem tem Deus tem tudo. Quem tem a presença do Senhor, meu irmão, tem tudo que você precisa. Tudo que você precisa para o teu ministério, para você implementar a visão de igreja multiplicadora, multiplicar discípulos, é a presença do Senhor. Se você quer a presença do Senhor, sai do teu lugar. Se você quer, meu irmão, fala assim: olha, eu preciso da presença do Senhor. Sai do seu lugar, venha, 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 venha.